Abracemo-nos e unamo-nos, não peito a peito, mas ombro a ombro em defesa da pátria que é a nossa mãe comum. Era o grande soldado com visão de estadista, mirando o futuro a dizer-nos que o Brasil teria um único exército. Exército em que o manto do patriotismo acolhe a todos, igualando oportunidades, independente de raça, credo, naturalidade, alinhamento político, condição econômica ou nível social. Exército que, apegado às tradições, zeloso da própria história e orgulhoso de seus antepassados, busca constantemente o aperfeiçoamento. Atenderá à mais premente demanda das populações dos grandes centros urbanos. Por outro, potencializará benefícios sociais, trazendo novas soluções para a educação, a saúde e a vigilância sanitária, o controle ambiental e a defesa civil. Este é, enfim, o Exército de Caxias. O braço forte e mão amiga, em que os brasileiros de todos os rincões encontram proteção e segurança, razão pela qual o elevam, ao lado da Marinha de Tamandaré e da Força Aérea de Eduardo Gomes, a condição de instituição com mais elevado índice de confiabilidade do país. Pessoal, eu sou o Benjamin Faria. Os militares vão agir sim, e eu vou fazer um breve relato dos acontecimentos. E já em 2014, os militares querendo defender a população, sabendo que o Brasil já era um país comunista, tipo uma ditadura comunista, o general Santos Cruz foi lá no hangout e falou que seria bom que o povo fosse às ruas e principalmente a intervenção seria para defender a classe menos favorecida. Depois o general Mourão, o comandante-geral lá do Comando Sul, falou abertamente que o exército não aceita o comunismo e que já houve 3 tentativas. O exército teve que agir 3 vezes já no século passado para nos libertar, nos salvar dessa filosofia comunista, essa ideologia comunista. Também falou da integração do território nacional. A mídia comunista, das televisões, jornalistas não comentaram. E também em 2015, o general Vilas Boas, o comandante-chefe do Exército, ele falou que ele deu a entender assim, para haver qualquer ação, qualquer movimento, tem que haver uma união de pensamento de todos os militares do Exército, tipo um pensamento monolítico, uma cláusula pétrea deles. Eles têm que estar juntos, unidos. Inclusive, convocou o pessoal da reserva. Agora, o general comandante Vilas Boas, comandante do Exército, falou lá no site do Exército, falou publicamente, foi um comunicado à nação, né? Que as Forças Armadas, que o Exército está unido, toda a cadeia de comando hierárquico estão unidos, estão coesos. Ele conseguiu formar essa união de pensamento, como ele fala, um pensamento monolítico. Então, pessoal, e deu um outro recado, que para a intervenção que seria bom que um dos 3 poderes, o Executivo, ou o Legislativo ou o Judiciário, os convocassem, né? Acredito provavelmente para formar uma junta militar e voltarem a administrar o Brasil e governar o Brasil por um certo tempo, até botar ordem na casa. Então, isso aí é evidente, é claro, basta analisar as palavras, que não precisa nem analisar muito. Foi clara a mensagem do general Vilas Boas. E nós, intervencionistas, o povo, a população inteira, está muito cansada. Eles sabem que é a corrupção que mata, que dificulta a vida de todo mundo, desde o pobre ao milionário. Comunismo, com essas leis loucas, né? Já dominando o Estado, dominando o cidadão, implantando conselhos municipais, os territórios indígenas. O Vilas Boas também, lá no Senado, ele falou praticamente todos os nossos problemas políticos. Falou dos imensos territórios indígenas em cima dos nossos minérios, que podem até causar problemas de desintegração da nossa pátria Brasil. Falou do contrabando, falou do diamante azul, que parece que só o Brasil tem, e coincidentemente é bem embaixo dos territórios indígenas. Falou do contrabando de armas, do sequestro de mulheres, do contrabando de pessoas, da mortandade, que morre 55 mil pessoas aqui assassinadas, mais que nessas guerras da Síria, pessoas desaparecidas. Então o general Vilas Boas falou tudo, todos os problemas seríssimos. Isso aqui é um estado de guerra que nós estamos vivendo. E ele foi muito educado, falou
lá lá no Senado, se não me engano, em 2 ocasiões, que ficou registrado pro resto da vida, para a história, tá lá registrado nos anais do Congresso. Então o general Vilas Boas ali deu um recado poderoso, falando para os senadores: não é possível que nós, autoridades, não consigamos resolver essas questões gravíssimas que o povo brasileiro, o cidadão, desde o pobre a milionário, estão sofrendo, estão padecendo. E agora, semana passada, nessa pronunciamento que ele fez à nação, dizendo que estariam prontos para agir, mas para, inclusive, defender por eventuais problemas jurídicos, seria bom que fossem convocados por uma das 3 instituições: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, é óbvio que eles sabem do problema do comunismo do Brasil e que eles têm que intervir. O general Vilas Boas sabe também que existem outras maneiras de fazer a intervenção, porque a nossa Constituição já foi rompida, né? Agora, mudando um pouco de assunto. Dizem que pedir intervenção militar é crime. Não, não é crime. Quem faz a intervenção militar são os militares, porque eles têm o poder das armas, eles têm o poder de dominar as situações, de mudar o que precisa ser mudado. Nós, o povo, queremos uma faxina geral. Então nós intimamos aos nossos militares que façam a intervenção militar. Então não precisa pedir intervenção cívico-constitucional, então, intervenção constitucional, militar, não tem nada disso. Nós, o povo, queremos uma faxina geral. Eu quero, os senhores querem, o pobre quer, o milionário quer, classe média quer, só não quer os corruptos e os comunistas. Os comunistas não querem. Por isso que as televisões dizem que pedir intervenção militar é crime, não é não? Nós, o povo, queremos uma faxina geral. O Brasil tem que começar do zero. E nós convocamos os nossos militares para fazer a intervenção militar, para fazer essa faxina geral, entenderam? É bem isso, não é crime não. E depois, além do mais, do artigo 142, tem o artigo 1º da Constituição, que diz que todo o poder emana do povo, simplificando, quem manda no Brasil, nessa nossa nação, somos nós, o povo. Então, se nós, o povo, estamos tristes, ofendidos, magoados, humilhados, abusados, sofridos, pagando impostos demais, vendo essa roubalheira total, sendo humilhados, nós temos o direito de pedir uma mudança radical, uma faxina geral. E para isso, nós pedimos que seja feita uma intervenção das nossas Forças Armadas, que a gente chama intervenção militar. Um abraço, pessoal. Então, comunistas, fiquem espertos. Deputados, pessoal aí do Supremo, o presidente atual da República, que por enquanto é o Temer, convoquem quem nos representa. Vocês só existem, vocês aí desses 3 poderes, porque os militares permitem, porque quem protege e forma uma nação são os militares. Sem o aval das Forças Armadas, não existiria uma nação, uma pátria. São eles que nos defendem, eles que nos defendem a nós, o povo, de qualquer evento, seja do comunismo, seja da corrupção monstra, seja numa guerra, seja de uma invasão de países vizinhos, etc. E eles também defendem a integridade nacional, a integridade do território nacional e defendem as nossas fronteiras. Então, pessoal, vamos ficar felizes. Agora, eu sugiro que para a mídia internacional falar mais desse movimento que nós estamos, dessa tristeza que nós estamos sofrendo por esses desmando dessa classe política e de todas as instituições, todas as autoridades, que há 40 anos, praticamente 30 anos, são comunistas e corruptas, praticamente todas, com algumas exceções. Fazemos um movimento na frente do Comando Sudeste. Vamos fazer novamente caravana. Eu pediria às senhoras e os senhores que sabem organizar isso tão bem, que façam esse movimento. Se não der para ficar 5 dias, façam pelo menos todos os finais de semana e reúne lá 5, 2 mil pessoas, 10 mil pessoas, façam caravanas. Vocês aí que sabem organizar isso, ajudem, participem, porque daí a mídia internacional vai comentar. Mesmo que a mídia nacional comente que o pessoal que quer uma faxina geral foi lá na frente do Comando Sudeste dizer que o comunismo mata, corrupção mata, queremos a ajuda das Forças Armadas, SOS Forças Armadas ou intervenção já, seja crime, não faz mal, porque a gente sabe que não é crime, os militares sabem que não é crime, o judiciário sabe que não é crime, quem entende um pouco da Constituição sabe que não é crime. Crime são as leis que fizeram contra o povo e contra o nosso país. Esses comunistas não são brasileiros. Comunistas que fizeram as leis que fizeram, deterioraram
deteriorando o nosso território nacional, roubando as nossas riquezas, humilhando o povo, aumentando os impostos, criando esse Conselho Nacional e depois os conselhos municipais, que são totalmente comunistas. Pena que as pessoas, os empresários, a classe rica, o pessoal da OAB, médicos, não tem tempo para se informar sobre isso. Mas é verdade, pessoal. É perigosíssimo esse Plano Nacional de Habitação, esse Plano Nacional de Desenvolvimento Humano, PNDH 1, 2 e 3. Primeiro foi assinado pelo Fernando Henrique, aquele jaguara comunista disfarçado. Já passou também, né? A história dos comunistas vai ficar justamente na história. Nós agora vamos entrar numa outra história. A história de um Brasil decente, um Brasil capitalista. Capitalismo é legal, é bom. Capitalismo é aquele filosofia política que você luta para melhorar de vida, estudar mais, a livre iniciativa, concorrência. O Estado não pode ter o controle total do nosso dinheiro. Aí fica totalmente corrupto e corrompe todo mundo. O dinheiro corrompe, é perigoso. O dinheiro é demais na mão do Estado, ele fica pior que um ditador. Aliás, já vivemos numa ditadura de Estado comunista. Pessoal, boa sorte e bons momentos para todos nós. Que bom, a intervenção vai ocorrer a nosso pedido. O povo quer uma faxina geral e nós estamos convocando os militares para fazer essa intervenção militar. Boa sorte e bons momentos para todos nós. O Brasil, da década de 30 até a década de 80, foi o país do mundo que mais cresceu. Em 80, nós cometemos um erro. E o Brasil, que era um país que vinha com um forte sentido de projeto, uma ideologia de desenvolvimento, o Brasil perdeu a coesão. Perdeu esse sentido de projeto. E está sem um rumo, uma direção. Nosso país está meio à deriva. As Forças Armadas entendem dois aspectos fundamentais que orientam a nossa atuação. Primeiro, é a da legalidade. Todo e qualquer emprego das Forças Armadas estará absolutamente condicionado pelos os dispositivos legais, desde a Constituição, passando pelas leis complementares e assim por diante. E o segundo fundamento nosso é de que nós temos como obrigação contribuir para a estabilidade, condição extremamente necessária para que as instituições continuem trabalhando em condições ideais e, em nome da sociedade, encontre os caminhos para superar essa crise toda que estamos vendo. A crise é de natureza política, de natureza econômica e natureza ética. Uma ditadura do relativismo, e todos os parâmetros estão se esgarçando, se relativizando para menos, para baixo. E nós estamos perdendo todas as referências. Então, nos degradamos nos parâmetros éticos, os parâmetros de eficiência, por exemplo, tudo se aceita, né? Os parâmetros estéticos, nosso país está feio, e econômica, financeira, né? De política financeira. Se sobe juro, desce juro, taxa de câmbio, enfim, coisas desse tipo. Há um outro aspecto interessante que as mídias sociais, a internet, as mídias sociais, elas proporcionam muita informação, como também proporcionam muita desinformação. E tem acontecido com muita intensidade. A gente sente até que há alguma intenção em atrair as Forças Armadas para nos tirar do equilíbrio, vamos dizer assim. Porque nós temos procurado, eu esqueci de agregar isso na pergunta do professor, manter uma situação, e daí vem a nossa legitimidade, de absoluta isenção e equidistância em relação a todos os atores que se movimentam no cenário atual. Então a gente sente que esse tipo de coisa, às vezes, é para nos atrair para um lado ou para o outro. O velho é o dono da história e o jovem é o dono do mundo. Vocês são os donos do mundo, vocês são os donos do Brasil. Façam o país que vocês desejam, vocês idealizam e vocês merecem. Façam o país que vocês desejam, vocês idealizam e vocês merecem.